pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a síndrome nefrítica na pediatria. Eu sei que vocês já tiveram essa aula lá na clínica médica, no módulo de nefrologia, então aqui o nosso objetivo não vai ser ficar repetindo tudo que vocês já tiveram na aula de clínica, mas sim falar sobre a glomerulonefrite, que é a mais comum na infância, a GNPE, a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Mas antes da gente entrar propriamente na GNPE, vamos relembrar um pouquinho o que é síndrome nefrítica. Quais são as causas de síndrome nefrítica, além da GNPE? Aonde a GNPE entra no meio disso tudo? Então, começando pela definição da glomerulonefrite. Então, como o próprio nome já diz, é uma doença glomerular, causada por uma inflamação. Então, o principal processo dessa doença vai ser uma inflamação glomerular. É importante a gente saber que essa doença ela pode sim evoluir com uma insuficiência renal e, como a gente vai ver, ela pode ser decorrente de diferentes doenças. Ela pode ser tanto uma doença primária do rim quanto secundária a doenças sistêmicas. Então, a gente já viu que a glomerulonefrite é um processo de inflamação glomerular e o que acontece com isso? O paciente ele vai cursar com um quadro de hematúria, edema, hipertensão, proteinúria e oligúria. E qual é a fisiopatologia dessa doença? Então, a gente viu que é uma inflamação glomerular, mas por que isso acontece? Apesar da patogênese ainda não ser totalmente esclarecida, acredita-se que a maioria dos casos de síndrome nefrítica ocorram devido a uma resposta imunológica autoimune. E isso, então, vai levar à ativação do complemento, recrutamento de leucócitos, liberação de citocinas, que vão levar ao processo de inflamação. E com essa inflamação, a gente vai ter a lesão glomerular. E qual o problema? O que essa lesão glomerular vai causar no nosso paciente? Então, quando a gente tem uma lesão glomerular, a gente vai ter uma redução da superfície de filtração dos glomérulos. Com isso, a gente vai ter um quadro de oligúria. Essa oligúria vai levar a uma retenção hídrica que vai causar o quadro de edema e de hipertensão que a gente vê nos nossos pacientes. Além disso, dependendo da gravidade dessa oligúria, os pacientes podem evoluir com azotemia. Além disso, essa lesão glomerular vai causar o quadro de proteinúria e aqui o que a gente vai ver é que essa proteinúria, ela não costuma ser na faixa nefrótica, né? Então, esses pacientes têm uma proteinúria, mas não costuma ser aquela proteinúria maciça que a gente vai encontrar lá na síndrome nefrótica. A gente também pode ter piúria e a hematúria. Então, aqui a gente tem aquelas manifestações que a gente vê no nosso paciente, né? Então, o paciente começa com um quadro de proteinúria, hipertensão, edema, oligúria e hematúria. E vamos abrir aqui um parênteses para falar sobre essa hematúria. Então, quando a gente fala da hematúria nesses pacientes, a gente precisa saber três coisas. Essa hematúria, ela pode ser macroscópica ou microscópica. E o que isso quer dizer? É como o próprio nome já diz, né? Quando a gente está diante de uma hematúria macroscópica, é aquela hematúria que a gente vê a presença dela na urina, então aquela urina que está com a coloração alterada. Já a hematúria microscópica é aquela que a gente só vai ver lá no EAS a presença de hemácias. Além disso, a gente tem que lembrar que a gente está diante de uma hematúria de origem glomerular. Então, esses pacientes podem ter o chamado dismorfismo eritrocitário. E o que é o dismorfismo eritrocitário? São hemácias deformadas e fragmentadas, porque quando a hemácia ela passa pela fenda de filtração, ela pode sofrer essa deformação. Então, a gente pode ter a presença desses dismorfismos eritrocitários. E, além disso, a gente vai ter a formação dos cilindros hemáticos, que são essas hemácias agrupadas no formato cilíndrico. Bom, então a gente viu o que é a glomerulonefrite, a gente já entendeu a fisiopatologia, então agora vamos falar um pouquinho da classificação. A gente vai poder classificar essa glomerulonefrite de acordo com a etiologia e de acordo com a clínica. Falando primeiro da etiologia, a gente vai ver que existem dois tipos de glomerulonefrite. As primárias, ou seja, aquela que é restrita ao rim, e as secundárias, aquelas que são secundárias a alguma doença sistêmica.
Então, quando a gente fala dessas glomerulonefrites primárias, quais são as principais causas na infância? Então, vão incluir a glomerulonefrite membranosa, a glomerulonefrite membranoproliferativa imunomediada, a nefropatia por IgA, a doença antimembrana basal, a glomerulonefrite crescêntica e idiopática. E quando a gente fala das glomerulonefrites secundárias, a gente está falando da glomerulonefrite pós-estreptocócica, as glomerulonefrites pós-infecciosas, as associadas à endocardite, associada à púrpura de Raynaud-Scheinlein e associada ao lúpus. Mas aqui vamos falar especificamente das glomerulonefrites pós-infecciosas. Na pediatria a gente acaba falando muito da GNPE, porque é a principal causa de glomerulonefrite na infância, mas é importante a gente saber que outras infecções, sem ser o streptococo, também podem levar a um quadro de glomerulonefrite nessas crianças. Então a gente pode ter tantos agentes bacterianos, como o Staphylococcus aureus, Streptococcus, Escherichia coli, Pseudomonas, Proteus, Micoplasmas. A gente também pode ter parasitas envolvidos no quadro, como esquistossoma, o plasmódio, toxoplasma e filária. E também a gente pode ter algumas síndromes nefríticas de origem viral. E os principais vírus encontrados vão ser o EBV, o parvovírus, a varicela, o citomegalovírus, o coxsackie, o sarampo e a hepatite B. Ou seja, vários vírus que são comuns na faixa etária pediátrica. Então, por isso que é importante a gente saber que nem toda glomerulonefrite infecciosa ela é causada pelo estreptococo. Ela pode ter origem de algum outro tipo de agente infeccioso. E quando a gente fala da clínica, a gente pode dividir os nossos casos em agudo, rapidamente progressiva e crônica. Quando a gente está falando da síndrome nefrítica aguda, a gente está falando daquele paciente que iniciou um quadro súbito. Então, aquele início súbito de hematúria, proteinúria, edema, hipertensão. E os principais casos, as principais etiologias na pediatria incluem a glomerulonefrite pós-estreptocócica, a glomerulonefrite pós-infecciosa por outras causas, a associada à púrpura de Raynaud-Scheinlein, a associada à endocardite. E quando a gente fala de rapidamente progressiva, é aquele quadro de glomerulonefrite que está associado a uma perda progressiva e rápida da função renal. E morfologicamente, essa forma ela está associada à extensa formação de crescente. E os principais exemplos na pediatria vão incluir a nefropatia por IgA, a glomerulonefrite membranoproliferativa, a nefrite associada à púrpura de Raynaud-Scheinlein, a doença antimembrana basal glomerular, a glomerulonefrite pós-estreptocócica, apesar de não ser a forma de apresentação clínica mais comum, a gente também pode ter, mais raramente, uma forma rapidamente progressiva, e também a nefrite lúpica. Então, é importante a gente conseguir identificar esses pacientes que estão evoluindo com a forma rapidamente progressiva, porque o diagnóstico e início da terapia precoce, eles vão ser essenciais para a gente tentar salvar a função renal desses pacientes. Mas mesmo assim, a maioria dos pacientes que cursam com a forma rapidamente progressiva vão acabar evoluindo com uma doença renal terminal. E a forma crônica, ela vai poder ser dividida, ela pode se apresentar, na verdade, de duas formas. Ela pode ter um início mais insidioso, então aquele paciente que tem poucos sintomas evidentes, começa aí com um quadro de hematúria microscópica, sem muitos sintomas, ou a gente pode ter aquele paciente que inicia o quadro de forma aguda, como se fosse uma síndrome nefrítica aguda. Então, inicialmente, a gente pode não conseguir diferenciar se a gente está diante de uma síndrome nefrítica aguda ou crônica. E os principais exemplos na pediatria vão incluir a nefropatia por IgA, a glomerulonefrite membranoproliferativa, a nefrite lúpica, a doença antimembrana basal glomerular.